O professor Abraham Avi Loeb não faz afirmações exageradas levianamente. Como ex-presidente do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, diretor fundador da iniciativa Buraco Negro de Harvard, autor de mais de 1000 artigos científicos e orientador de dezenas de estudantes de doutorado, a sua reputação é construída com base em ciência rigorosa e raciocínio cuidadoso. Portanto, quando ele diz que o objeto interestelar 3I Atlas pode não ser um cometa natural, quando sugere que pode ser uma sonda artificial enviada por inteligência extraterrestre, as pessoas ouvem. Não porque necessariamente concordam, mas porque Avi Loeb conquistou o direito de fazer perguntas incômodas. E as perguntas em torno do 3I Atlas são profundamente incômodas, porque não se trata de especulações vagas ou ilusões. Trata-se de 9 anomalias específicas que Loeb documentou com detalhes científicos. 9 características que não correspondem ao que esperamos de cometas naturais. 9 evidências que, quando consideradas em conjunto, pintam um quadro que desafia tudo o que pensávamos entender sobre visitantes interestelares. Deixe-me explicar cada anomalia. Não com especulações, mas com observações reais que têm deixado astrônomos de todo o mundo perplexos. Porque, seja o 3I Atlas, um cometa ou algo completamente diferente, os dados que estamos a recolher são extraordinários. E as implicações são impressionantes. Anomalia número 1. A trajetória. Quando os cientistas calcularam a trajetória do 3I Atlas pelo nosso sistema solar, descobriram algo notável. O plano orbital deste objeto alinha-se quase perfeitamente com a eclíptica, o disco plano onde todos os nossos planetas orbitam. A inclinação é de apenas 5 graus. Pense no que isso significa. Este objeto viajou pelo espaço interestelar por potencialmente bilhões de anos, chegando de fora do nosso sistema solar, e a sua trajetória simplesmente se alinha com o plano onde todos os nossos planetas existem. Loeb calculou a probabilidade deste alinhamento ocorrer por acaso. O resultado? Menos de 1 em 100. Agora, uma probabilidade de 1% não é impossível. Coisas improváveis acontecem. Mas é o primeiro ponto de dados num padrão, porque o 3I Atlas não se alinha apenas com o nosso plano planetário. A sua trajetória aproxima-o suspeitosamente de vários planetas durante a sua visita. Perto de Júpiter, perto de Vênus, perto de Marte e, em dezembro, relativamente perto da Terra. Se estivesse a planear uma missão de reconhecimento para pesquisar os principais planetas de um sistema estelar alienígena, esta seria exatamente a trajetória que escolheria. Uma única passagem que o leva perto de vários mundos, permitindo uma observação abrangente e conservando energia. Loeb afirmou explicitamente que este padrão de trajetória sugere uma sonda de reconhecimento enviada por seres alienígenas. Palavras fortes de um professor de Harvard. Mas elas são justificadas pelas evidências? Anomalia número 2. A cauda de poeira ausente. Quando o 3I Atlas emergiu de trás do Sol, em 5 de novembro de 2025, telescópios em todo o mundo se voltaram para observá-lo. Os cientistas esperavam ver uma enorme cauda de poeira fluindo atrás do objeto, porque apenas alguns dias antes, em 30 de outubro, quando o 3I Atlas atingiu o periélio, sua aproximação mais próxima do Sol, as observações mostraram que ele havia sofrido uma aceleração não gravitacional. Algo estava empurrando esse objeto para fora de sua trajetória prevista. A explicação padrão para a aceleração não gravitacional em cometas é a liberação de gases. O gelo na superfície do cometa aquece, transforma-se em gás e é ejetado para fora, criando um impulso que altera a trajetória. Mas aqui está o problema. Quando aproximadamente 13% de um objeto de 33 bilhões de toneladas se vaporiza, quando tanto material explode no espaço em questão de dias, isso deveria criar uma cauda visível? Uma enorme nuvem de gás e poeira que se estende por milhões de quilômetros, claramente visível em imagens telescópicas. Avi Loeb calculou exatamente quanto material deveria ter sido perdido, cerca de 5 mil milhões de toneladas. Não é uma quantidade insignificante, é uma explosão catastrófica que deveria produzir efeitos visuais espetaculares. O astrônomo R. Navis, no seu observatório na Espanha, capturou imagens do 3I Atlas em 5 de novembro. As fotografias mostravam uma fonte compacta de luz, sem coma estendida, sem cauda de poeira a afastar-se do Sol. Nada que se parecesse com um cometa típico a passar por uma desgaseificação maciça.
Loeb observou na sua análise: para um cometa típico a passar pela quantidade esperada de desgaseificação, o material evaporado deveria ter resultado numa coma com gás que teria sido empurrado pela pressão de radiação e pelo vento solar para a forma de uma cauda de cometa típica apontando para longe do Sol. Mas essa cauda não existe, ou se existe, é muito menor do que a física prevê que deveria ser. O que levanta uma questão óbvia: se a liberação maciça de gases não criou a aceleração não gravitacional, o que criou? Que força empurrou o 3I Atlas para fora de sua trajetória prevista? Anomalia número 3. A anticauda. Antes de o 3I Atlas desaparecer atrás do Sol, durante a sua passagem pelo periélio, os observadores documentaram algo bizarro. O objeto exibia o que os astrônomos chamam de anticauda, um fluxo de material apontando em direção ao Sol, em vez de se afastar dele. Isso é fisicamente incomum. As caudas dos cometas apontam para longe do Sol, porque a pressão da radiação solar e o vento solar empurram o gás e a poeira para fora. Uma cauda apontando para o Sol desafia a física esperada. A NASA tentou explicar essa anticauda como uma ilusão de ótica, um efeito de perspectiva em que as partículas no plano orbital do cometa parecem apontar para o Sol quando vistas de certos ângulos. É um fenômeno conhecido chamado leque de poeira ou pico solar que pode ocorrer com cometas que têm campos de detritos planos, semelhantes a discos. Mas Loeb permaneceu cético em relação a essa explicação. Ele solicitou a imagem de maior resolução disponível, a fotografia tirada pela câmara HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter em 2 de outubro, quando o 3I Atlas passou a 30 milhões de quilômetros de Marte. Essa imagem nunca foi divulgada publicamente. Loeb entrou em contato diretamente com o investigador principal da câmara HiRISE, escrevendo: "Posso obter a imagem? Sou um cientista." Ele não recebeu resposta. Durante a sua participação no programa Joe Rogan Experience, ele discutiu essa recusa com frustração, sugerindo que a imagem poderia contradizer a explicação da NASA de que a anticauda era um leque de poeira normal, porque a imagem mais nítida e com a mais alta resolução do 3I Atlas seria retida se ela simplesmente confirmasse o que a NASA já estava a afirmar. Anomalia número 4. A cor. O 3I Atlas exibe uma coloração azul incomum, particularmente durante a sua aproximação do Sol. Essa aparência azul pode indicar várias coisas. Uma possibilidade é o monóxido de carbono ionizado, que brilha em azul quando aquecido. Outra possibilidade, e é aqui que Loeb se torna provocativo, é a emissão térmica de um motor aquecido. Ele afirmou ao Daily Mail: "A aceleração não gravitacional pode resultar da evaporação cometária ou da propulsão tecnológica." Propulsão tecnológica, dito por um professor de Harvard. Essas palavras têm peso, porque Loeb não está a dizer: "Acredito que o 3I Atlas é uma nave espacial." Ele está a dizer: "As observações que temos são consistentes com várias explicações e devemos investigar todas elas, incluindo a possibilidade de tecnologia artificial." Isso não é pseudociência, é exatamente assim que a ciência deve funcionar. Considera-se todas as hipóteses que se encaixam nos dados e, em seguida, projeta-se observações para distinguir entre elas. Anomalia número 5. A emissão de níquel. A análise espectroscópica do 3I Atlas revelou algo extraordinário. O objeto está a emitir aproximadamente 4 gramas de níquel por segundo. Mas eis o que torna isso estranho. Não há emissão de ferro correspondente. Em materiais rochosos naturais, particularmente em materiais formados em ambientes estelares, o ferro e o níquel ocorrem juntos. Eles são quimicamente semelhantes, formam-se juntos em supernovas e são incorporados juntos em asteroides e cometas durante a formação do sistema planetário. Encontrar níquel sem ferro sugere um ambiente de formação radicalmente diferente de tudo o que conhecemos ou uma composição que não é totalmente natural. Poderia haver processos naturais que separam o níquel do ferro nos núcleos cometários. Possivelmente, mas não sabemos quais seriam esses processos. Esta é uma química anômala que requer explicação. Anomalia número 6. A polarização negativa extrema. Em setembro de 2025, observações do Very Large Telescope, do Nordic Optical Telescope e do Observatório Rosen revelaram que a luz refletida da coma do 3I Atlas exibe polarização negativa extrema.
Isso significa que as oscilações da luz estão orientadas ao longo do plano Sol-cometa observador, em um grau incomumente alto. Um artigo publicado sobre essa descoberta observou: a combinação de baixo ângulo de inversão e polarização negativa extrema é sem precedentes entre cometas e asteroides, marcando o 3I Atlas como o primeiro objeto conhecido com tal comportamento polarimétrico e representando uma população anteriormente não observada. Sem precedentes. Primeiro objeto conhecido com tal comportamento. Essas não são palavras que os cientistas usam levianamente. O 3I Atlas não é apenas incomum, ele exibe propriedades ópticas que nunca vimos antes em nenhum cometa ou asteroide. O padrão de polarização é semelhante ao observado em objetos transnetunianos, sugerindo que sua superfície ou coma é composta por uma mistura de material gelado e escuro, mas o grau de polarização excede tudo o que foi medido anteriormente. Por quê? O que na composição do 3I Atlas cria essa assinatura óptica extrema? Anomalia número 7. A trajetória hiperbólica. O 3I Atlas está a mover-se pelo nosso sistema solar com uma excentricidade orbital de 6.137. Para contextualizar, órbitas elípticas, como as órbitas dos planetas e da maioria dos cometas, têm excentricidades inferiores a 1. Trajetórias parabólicas. A fronteira entre órbitas ligadas e não ligadas tem uma excentricidade exatamente igual a 1. Trajetórias hiperbólicas. Os caminhos de objetos que passam pelo nosso sistema vindos do espaço interestelar têm excentricidades superiores a 1, mas 6.137. Isso é extremamente hiperbólico. Isso significa que o 3I Atlas está a mover-se a mais de 130 mil milhas por hora em relação ao nosso sistema solar, aproximadamente 209 mil quilômetros por hora. Este não é um objeto que se originou aqui. Não é algo que foi espalhado gravitacionalmente da nuvem de Oort ou do cinturão de Kuiper. Este objeto veio de fora, da escuridão entre as estrelas, e está apenas a passar. Anomalia número 8. A idade. Com base na sua trajetória e velocidade, os astrônomos estimam que o 3I Atlas possa ter aproximadamente 7 bilhões e meio de anos. Isso o tornaria cerca de 3 bilhões de anos mais velho que todo o nosso sistema solar. Este objeto existia antes da formação do nosso Sol, antes da formação da Terra, antes da formação de qualquer planeta do nosso sistema solar. Ele tem viajado pela galáxia desde uma época em que a Via Láctea era completamente diferente do que é hoje. O que este objeto passou durante esses bilhões de anos? Por quais sistemas estelares passou? Em quais ambientes cósmicos sobreviveu? A superfície do 3I Atlas, de acordo com as observações do telescópio espacial James Webb, foi transformada por bilhões de anos de bombardeio de raios cósmicos, criando uma crosta profundamente irradiada que penetra de 15 a 20 metros no núcleo. Este não é um material puro do seu ambiente de formação, trata-se de matéria que foi fundamentalmente alterada por eras de exposição ao ambiente de radiação severo do espaço interestelar. Mas o que resta sob essa crosta? Existe material dentro do 3I Atlas que ainda retém informações sobre a sua origem, sobre o sistema estelar onde se formou, sobre as condições na galáxia há 7 bilhões e meio de anos? Ou, se a hipótese de Loeb estiver correta, sob essa superfície danificada pela radiação, poderia haver algo completamente diferente. Anomalia número 9. A direção de chegada. Esta pode ser a anomalia mais provocativa de todas. Quando os astrônomos traçaram a trajetória do 3I Atlas no espaço, calculando de onde ele veio antes de entrar no nosso sistema solar, descobriram algo extraordinário. O objeto chegou de uma direção que se alinha, com uma precisão de 9 graus, com a fonte do famoso sinal WOW. Ao sinal WOW continua a ser um dos fenômenos inexplicáveis mais intrigantes na busca por inteligência extraterrestre. Em 15 de agosto de 1977, o telescópio Big Ear detectou um sinal de rádio de 72 segundos proveniente da constelação de Sagitário. O sinal era tão forte e tão claramente artificial nas suas características de banda estreita que o astrônomo Jerry Ehman o circulou na impressão do computador e escreveu "Uau" na margem. Apesar de décadas de observações de acompanhamento, esse sinal nunca mais foi detectado. Ninguém sabe o que o produziu. Fontes astronômicas naturais não criam sinais com essas características, mas nunca encontramos a fonte. Agora, 48 anos depois, um objeto interestelar chega quase exatamente da mesma direção.
Loeb calculou a probabilidade dessa coincidência ocorrer por acaso, 0,6%, menos de 1 em cada 150. Combinada com todas as outras anomalias, essa coincidência direcional torna-se mais difícil de descartar como acaso. Mas é aqui que Loeb acrescenta a sua 10ª anomalia, que coloca todas as outras em foco. Ele observa que o 3I Atlas contém apenas 4% de água em massa. Para comparação, os cometas típicos são substancialmente gelo de água. O cometa Borisov, o segundo visitante interestelar confirmado, apresentou um teor de água normal para um cometa, mas o 3I Atlas, apenas 4%. Este não é um cometa gelado típico, é algo com uma composição radicalmente diferente. E a proporção de níquel para cianeto, ordens de magnitude maiores do que qualquer cometa conhecido, incluindo Borisov. A probabilidade disso ocorrer naturalmente, de acordo com a análise de Loeb, é inferior a 1%. O níquel nas proporções observadas em 3I Atlas assemelha-se às ligas de níquel produzidas industrialmente, o tipo de níquel que se encontra em componentes de naves espaciais, não em material cometário natural. Loeb enfatiza repetidamente que não está a afirmar que o 3I Atlas é definitivamente artificial. Ele argumenta que a possibilidade tecnológica é significativa o suficiente para merecer uma investigação científica séria. E ele está certo, porque se apenas uma dessas 10 anomalias sugerisse origem artificial, poderíamos descartá-la como coincidência. Mas 10 anomalias, 10 características que não correspondem aos cometas naturais, 10 evidências que, individualmente improváveis, coletivamente pintam um quadro coerente de algo extraordinário? O método científico exige que consideremos todas as hipóteses consistentes com os dados. Cometa natural com propriedades incomuns? Possível. Mas precisamos explicar por que ele tem 10 propriedades incomuns diferentes, cada uma com probabilidades individuais abaixo de 1 ou 2%. Artefato tecnológico? Também possível. E para sermos honestos, isso explicaria todas as 10 anomalias simultaneamente com uma única hipótese. Loeb apontou algo crucial durante sua entrevista no programa Banfield da News Nation. Ele disse: houve alguma propulsão que o afastou da sua trajetória original, e eu esperaria que ele perdesse 10 a 20% da sua massa como resultado do recuo. Mas as observações não mostram essa perda de massa. A cauda de poeira que deveria existir não está lá. A liberação de gases que deveria ser visível não é visível. Então, o que criou a aceleração não gravitacional? Uma possibilidade, aquela que mantém os astrônomos acordados à noite, é que o 3I Atlas tenha algum tipo de sistema de propulsão, não foguetes químicos. Nada que reconheceríamos como tecnologia espacial convencional, mas algum método de gerar impulso que não dependa da ejeção de material. Loeb mencionou em seu blog que a coloração azulada poderia vir de uma fonte de luz artificial ou representar emissão térmica de um motor aquecido. Estas não são afirmações que ele faz levianamente. Loeb enfrentou críticas significativas por sua disposição em considerar origens artificiais para objetos interestelares. Depois que ele sugeriu que Oumuamua poderia ser uma vela solar ou sonda, colegas o acusaram de sensacionalismo, de prejudicar a credibilidade científica da pesquisa SETI. Mas Loeb mantém a sua abordagem. Ele argumenta que ter medo de investigar possibilidades desconfortáveis é má ciência, que se estamos à procura de inteligência extraterrestre, precisamos de estar dispostos a reconhecê-la quando as evidências aparecerem. E com o 3I Atlas, as evidências estão a aumentar. Não provas, mas evidências. Um padrão de anomalias que não se encaixa facilmente em explicações naturais. Loeb escreveu no Medium: a minha esperança é que os dados recolhidos nas próximas semanas, especialmente por volta de 19 de dezembro de 2025, quando o 3I Atlas estiver mais próximo da Terra, revelem a verdadeira natureza deste objeto interestelar. 19 de dezembro. Essa data é muito importante, porque nesse dia, o 3I Atlas passará a 167 milhões de milhas da Terra, aproximadamente 269 milhões de quilômetros, ou 1,8 unidades astronômicas. Em termos cósmicos, isso é perto. Perto o suficiente para que os nossos telescópios mais potentes o observem com detalhes sem precedentes. Perto o suficiente para potencialmente resolver alguns dos mistérios que se acumularam desde a sua descoberta. A
Rede Internacional de Alerta de Asteroides organizou uma campanha de observação coordenada que decorrerá do final de novembro até o final de janeiro. Os telescópios em todo o mundo irão rastrear o 3I Atlas continuamente durante este período. Os radiotelescópios irão ouvir quaisquer emissões. Os telescópios infravermelhos irão medir assinaturas térmicas. Os telescópios ópticos irão fotografar a sua coma e procurar qualquer material na cauda. Os espectroscópios irão analisar a sua composição química em detalhes exaustivos. Esta campanha representa a melhor oportunidade da humanidade para compreender o que o 3I Atlas realmente é. Se for um cometa natural com propriedades incomuns, as observações devem eventualmente revelar processos que expliquem as anomalias. Talvez o seu ambiente de formação fosse tão diferente do nosso sistema solar que criou assinaturas químicas que nunca vimos antes. Talvez os bilhões de anos de exposição a raios cósmicos tenham alterado a sua superfície de maneiras que produzem a polarização incomum e a cauda ausente. Talvez existam processos físicos ocorrendo no espaço interestelar que ainda não compreendemos. Mas, e se as observações não revelarem explicações naturais? E se os dados de dezembro e janeiro mostrarem ainda mais anomalias? E se imagens de alta resolução revelarem uma estrutura que não pode ser explicada pela formação natural? O que acontecerá então? Loeb foi explícito sobre o que deve acontecer a seguir. Ele acredita que a NASA deve divulgar todos os dados disponíveis sobre o 3I Atlas à comunidade científica global. A imagem do Mars Reconnaissance Orbiter, de 2 de outubro, as observações do telescópio Swift, os dados do coronógrafo SOHO e Stereo, tudo, porque esta não é apenas uma descoberta da NASA. Este é potencialmente o objeto astronômico mais importante que a humanidade já observou. Se houver mesmo que seja uma pequena chance de que o 3I Atlas represente tecnologia de outra civilização, essa informação pertence a todos. A relutância em divulgar certas imagens incomoda profundamente Loeb. Ele mencionou durante o podcast de Joe Rogan que achou suspeito a NASA não compartilhar a fotografia High-Rise, a imagem mais nítida disponível do objeto. Ele usou uma metáfora vívida. É como um animal de estimação que aparece na casa de alguém, enquanto a família insiste que é apenas um gato de rua. Apesar do fato de ter uma cauda incomum crescendo na testa, se o 3I Atlas é apenas um cometa incomum, por que não divulgar a imagem e deixar os cientistas analisá-la? Há uma questão mais profunda aqui sobre como abordamos a busca por inteligência extraterrestre. Durante décadas, o SETI se concentrou em sinais de rádio. Construímos enormes conjuntos de telescópios, ouvimos milhões de estrelas, procuramos transmissões de banda estreita que indicassem origem tecnológica e não encontramos nada. Ou, mais precisamente, encontramos um sinal inexplicável, o sinal WOW, que não conseguimos repetir. Mas, e se civilizações avançadas não transmitirem sinais de rádio? E se elas se comunicarem por métodos que ainda não descobrimos? E se a tecnologia delas for tão avançada que nos pareça um fenômeno natural? Como reconheceríamos uma sonda alienígena se ela aparecesse no nosso sistema solar? Loeb argumenta que precisamos expandir o nosso pensamento. Em vez de apenas ouvir sinais, devemos examinar objetos incomuns que entram no nosso sistema vindos do espaço interestelar. Devemos procurar anomalias, características que não se encaixam em explicações naturais. E quando encontrarmos essas anomalias, devemos investigá-las minuciosamente, não descartá-las porque as implicações nos deixam desconfortáveis. O projeto Galileu, fundado e dirigido por Loeb, foi projetado especificamente para procurar evidências físicas de tecnologia extraterrestre. Não apenas sinais de rádio, mas artefatos reais, sondas, satélites, velas solares, qualquer coisa que possa representar tecnologia enviada por outra civilização. O projeto instalou sistemas de telescópios que monitorizam continuamente o céu em busca de fenômenos aéreos incomuns e trata objetos interestelares como o 3I Atlas como alvos de alta prioridade para a investigação, porque esta é a realidade que Loeb continua a enfatizar. Vivemos numa galáxia com centenas de bilhões de estrelas. A maioria dessas estrelas tem planetas. Muitos desses planetas estão em zonas habitáveis, onde poderia existir água líquida. A química da vida é universal. Carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, esses elementos existem em toda parte.
Se a vida surgiu na Terra, é quase certo que também surgiu em outros lugares. E se a vida surgiu em outros lugares, é provável que uma parte dela tenha desenvolvido inteligência e tecnologia. A Via Láctea tem aproximadamente 13 bilhões de anos. O nosso sistema solar tem apenas 4,6 mil milhões de anos. Isso significa que houve 8,5 mil milhões de anos para outras civilizações surgirem antes de nós. Se apenas uma civilização tivesse alcançado a capacidade de viagem interestelar durante esse tempo, se tivesse enviado sondas para explorar a galáxia, essas sondas poderiam estar em todo o lado agora. Viajando mesmo a uma fração da velocidade da luz, seria possível explorar toda a galáxia em alguns milhões de anos, o que não é nada em escalas de tempo cósmicas. Portanto, a questão não é: poderá haver sondas alienígenas no nosso sistema solar? A questão é: por que não haveria? Se estamos a planear enviar sondas interestelares para sistemas estelares próximos, por que outras civilizações não fariam o mesmo? E se o fizessem, como seriam essas sondas após bilhões de anos de viagem? Talvez se parecessem com cometas. Talvez se revestissem de gelo para proteção contra radiação durante a longa viagem pelo espaço interestelar. Talvez entrassem em sistemas estelares ao longo de planos orbitais que permitissem aproximações a vários planetas. Talvez usassem passagens solares próximas para alimentar sistemas que estavam inativos há milênios. Talvez exibissem características que os astrônomos inicialmente interpretariam como naturais, revelando sua natureza artificial apenas através de uma análise cuidadosa das anomalias acumuladas. Esta é a possibilidade que Loeb nos pede para considerar. Não, 3i Atlas é definitivamente uma sonda alienígena, mas 3i Atlas exibe características consistentes com origem artificial e devemos investigar essa possibilidade seriamente. É uma posição razoável, é científica, é exatamente o que devemos fazer quando confrontados com fenômenos inexplicáveis. As críticas que Loeb enfrentou por essa posição revelam algo preocupante sobre a ciência moderna. Há uma tendência de rejeitar ideias que parecem muito extraordinárias, mesmo quando essas ideias são consistentes com as evidências disponíveis. Carl Sagan disse a famosa frase: afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Mas Sagan também disse: em algum lugar, algo incrível está à espera de ser conhecido. Ele entendia que não é possível fazer descobertas se não estivermos dispostos a procurar. Loeb não está a afirmar ter provas. Ele está a afirmar ter evidências que merecem ser investigadas. 10 anomalias, cada uma improvável por si só, sugerindo coletivamente algo que nunca vimos antes. E ele está a pedir os dados necessários para investigar adequadamente. Isso não é sensacionalismo. É assim que a ciência avança. Em algumas semanas teremos mais dados. Imagens de alta resolução da aproximação de 19 de dezembro. Espectroscopia detalhada. Medições precisas do tamanho, rotação e características da superfície do objeto. Esses dados irão apoiar explicações naturais para as anomalias ou aprofundar o mistério. Qualquer um dos resultados é valioso. De qualquer forma, aprendemos algo profundo sobre o que existe na nossa galáxia. Mas há urgência nesta investigação, porque o 3i Atlas está a partir. Depois de dezembro, ele começará a sua viagem de volta para fora do sistema solar, acelerando à medida que se afasta do Sol, até desaparecer na escuridão do espaço interestelar. Nunca mais o veremos. Esta é a nossa única chance de entender o que ele é. A nossa única oportunidade de coletar dados que possam responder a perguntas que assombram a humanidade desde que olhamos para as estrelas pela primeira vez. Estamos sozinhos? Já fomos visitados? Existe tecnologia lá fora, enviada por civilizações há muito extintas, ainda a funcionar após milhares de milhões de anos? Ainda a realizar missões programadas por seres que nunca conheceremos? O 3i Atlas pode ter as respostas, ou pode ser apenas um cometa invulgar, mas não saberemos a menos que olhemos. Olhemos realmente, com mentes abertas, análises cuidadosas e todas as capacidades tecnológicas que desenvolvemos precisamente para momentos como este. 19 de dezembro de 2025. Marque essa data.
porque nesse dia, a humanidade terá a sua visão mais próxima até agora de um objeto de outro sistema estelar. Um objeto que viajou bilhões de anos e cruzou distâncias inimagináveis para passar pelo nosso pequeno canto da galáxia. Um objeto que pode ser exatamente o que parece ser, ou pode ser algo muito mais extraordinário. A Avi Loeb está a observar. Telescópios em todo o mundo estão a observar. E agora você também está a observar. Porque seja o que for que 3i Atlas venha a ser, a resposta é importante. É importante para a ciência, para a nossa compreensão do universo e para o nosso lugar nele. Vivemos numa época em que podemos finalmente começar a responder à pergunta mais antiga: estamos sozinhos? 3i Atlas pode não fornecer a resposta definitiva, mas está a aproximar-nos dela, uma anomalia de cada vez.